Uau, começou! Já começou aqui, já. Quero começar já agradecendo, né? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Mas eu vou deixar a palavra com você, né, Anderson, Sandra. Quem convidou, né, são vocês. Para nós é uma honra estar em todo esse período a Brilhar está desenvolvendo algo para a educação. E o Eduardo, a professora Sandra aqui estão juntamente conosco também. Então é uma honra ter participando de todo esse cenário e trazendo a esperança, né? A esperança da educação. Um tema bastante gostoso, né, Anderson, ultimamente. A gente tem percebido aí os nossos educadores todos assim muito eufóricos para aprender, para estar no ar, assim, perdendo um pouquinho da vergonha, né? Como estar diante das câmeras é um grande desafio mesmo, né? Então, no âmbito escolar, hoje nós vamos estar aí batendo esse papo legal, né? E falando dessas situações aí que o professor tem vivido aí diariamente, né? Isso é verdade. Então, assim, nós estamos aí nesse cenário todo aí, desenvolvendo, trabalhando, instituições se reinventando para poder sobreviver nesse cenário que nós estamos. A instituição privada sofreu muito, a área da educação privada está sofrendo muito. Então, temos que trabalhar e detalhe também, até a própria instituição, a educação, a preparar os seus profissionais, né? A preparar os seus profissionais. Estamos aí já dando início à nossa palestra, nosso bate-papo aí com o professor Eduardo Tax, a professora Santurek, e estamos aguardando. Sejam bem-vindos aqueles que já estão aí conosco, participando dessa live, e vamos ganhar um tempo. Estamos aqui conversando um pouco, e vocês que estão aí ouvindo desse bate-papo, podem estar interagindo conosco aí. Isso, quem quiser ir já mandando o nominho, a gente já vai mandando aquele abraço. O Eduardo tomando um café aí virtual, oferece um café virtual para nós aí. Hoje eu estava conversando com um consultor, a gente estava falando disso, que saudade daquelas mesas, né, postas, aí todo mundo batendo papo, conversando, né? Bem bacana. Mas eu creio que nós vamos estar... As pessoas estão com saudade disso, né? As pessoas estão com saudade. Então temos que estar interagindo, né? Participando, tá todo mundo... Essa parte emocional, o professor Eduardo conhece muito bem isso. A área da educação está muito sensível, né? Muito sensível nesse momento, né? Realmente. Estamos aqui compartilhando, passando para nossas turmas de nosso curso de pedagogia, nosso curso de teologia, gestão pública também, compartilhando aos nossos cursos e aos nossos amigos da Brilhar Formação Educacional. Nossos professores, né? Hoje eu também convidei alguns amigos, professores, né, que trabalham comigo, já trabalharam, já fizeram cursos comigo, né? E aí é importante esse bate-papo porque vem colocar para a gente, né, Eduardo, como o que realmente o profissional da educação está sentindo nesse momento, né? E nós percebemos, assim, que quando fala, assim, de escola conectada, né, é um susto, foi, assim, pegou todo mundo de surpresa, embora esse assunto não é um assunto muito novo, né, Eduardo? Nós estávamos falando sobre os laboratórios, né? Quando falava escola conectada, todo mundo pensava naquele laboratório tradicional, né? E agora nós temos aí um grande laboratório que é a internet, né? Então, Eduardo, fala um pouquinho aí para nós, como é que está esse laboratório agora, né? A gente estava conversando sobre esse fato histórico aí, né, das tecnologias educacionais, porque não é algo novo, né? Ele realmente veio nesse momento agora por conta da pandemia, do isolamento social, mas ele veio meio que forçar a barra para o professor realmente perder até o medo, né? Porque as pessoas tinham um pouco de medo em relação a se expor, a colocar, a se ver em câmeras, por exemplo, né? Um outro perfil de sala de aula, né? Então, eu até falo assim, eu tenho uma frase minha que é ressignificando
né, os espaços convencionais de ensino em meios digitais. O que quer dizer isso? É você pegar ali o tradicional e agora o novo e o contemporâneo que vem pela frente, ainda tem muita coisa para vir pela frente, né, Eduardo? Exatamente. Na verdade, vem se tomando algumas proporções desde lá de trás, mais ou menos dos anos 2000, né? Isso. Só que as pessoas ainda, principalmente os professores, relutaram muito tempo para se posicionar, né? Até mesmo por causa desse medo de se expor. E agora, com a pandemia, na verdade, foi meio que obrigado, né, para dar essa sequência, continuar. Então, eles tiveram que se adaptar ao chamado novo normal, né? A gente fala muito do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo e complexo. E a tecnologia, na verdade, ela pode nos ajudar, mas também pode nos atrapalhar. Aí cabe realmente o facilitador, o professor, ele tem um papel muito importante nesse processo de instigar o aluno ao conhecimento, a esse aprendizado, porque conteúdo, na verdade, se você abrir uma plataforma do YouTube ou qualquer outra aí, você tem conteúdo, você pode aprender. Mas como é que mantém esse aluno dentro da sala de aula? Como é que gera esse engajamento desse aluno? Como é que eu vou sanar e gerar realmente uma união, né? Tanto com o conteúdo a ser abordado, quanto utilizando a tecnologia, quanto trazendo um processo colaborativo, porque de muitas vezes é feito não apenas a uma mão, mas a 2, 3, 4, que aí a gente já pega um pouquinho do gancho da cultura maker, né? Antigamente era apenas um laboratório, né, que era muito tradicional. Como é que funciona esse tradicional? A fileirinha, assim como era a sala de aula também. E esse processo está mudando. Então, a cultura maker, são espaços colaborativos, para você criar mais empatia, engajamento e tudo mais. E fala-se muito hoje, né, da metodologia ativa, que aí eu vou falar logo mais. Deixar vocês falar também, porque eu falo muito. Pessoal, eu quero estar apresentando e aí vou dar uma total liberdade aí para a professora Sandra Turek e o professor Eduardo Tax. Quero estar apresentando nosso bate-papo hoje, esse bate-papo sobre um bate-papo na educação, e nesse tema de hoje vamos estar falando sobre a informática educativa no âmbito escolar. A todos que estão participando nesse bate-papo, sejam bem-vindos a Brilhar Formação Educacional e aproveitem os dois professores, aproveitem toda a informação desse bate-papo. A professora Sandra Turek, coordenadora pedagógica da Escola Gunaving, professor de pedagogia também nossa aqui da Brilhar Formação Educacional, professor Eduardo Tax, formado em sistema, coach. Então, assim, como eu falo para os meus alunos aqui, aqueles que estão ouvindo dessa live, os professores são uma grande jarra de água. Então, nesse momento dessa live, aproveite, enche o teu copo de conhecimento, de informação, nesse bate-papo com a professora Sandra Turek e o professor Eduardo. Professora Sandra, professor Eduardo, fiquem à vontade, passa toda a informação, que todos também sejam bem-vindos e aproveite todo o conhecimento da professora Sandra e do professor Eduardo. Que um bom bate-papo para todos vocês. Obrigada, Anderson, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui fazendo essa troca de conhecimento. Eu fui convidada recentemente pelo Anderson para estar aí contribuindo com uma turma de pedagogia. Inclusive, já estão fazendo estágio supervisionado online, né? Nós colocamos o nome de Observatório On. E verdade. Pegamos aí realmente profissionais que ainda não tinham essa experiência de vivenciar a sala de aula presencial. E elas ficaram muito preocupadas de como fazer isso. E conforme nós fomos trocando aí figurinha, uma conversando com a outra e trocando ideia, elas já estão aí
a 1000 por hora. Falo para você que amadureceram bastante, a linguagem pedagógica mudou, a postura frente à câmera mudou. E assim, dia 11 nós vamos fazer aí um outro encontro para ter um feedback desse trabalho. Então, assim, o que elas têm me passado é algo assim bastante gostoso. Inclusive, eu escuto muito delas assim, ai, professora, eu amei fazer esse trabalho, no início eu fiquei com muito medo, eu achei que eu não ia dar conta de fazer e tal, e vem aquela choradeira, mas depois que elas vêm assim, se olham na câmera, vê o produto delas, elas estão assim, maravilhadas. E aí, conversando com o professor Eduardo Tax, que a gente se conhece há muitos anos, né, Eduardo? E o Eduardo sempre esteve envolvido com essa questão da tecnologia e a educação também, tem uma experiência enorme. Nós temos um outro professor que vai estar participando com a gente no outro momento também, que não pôde estar com a gente, mas assim, estamos reunindo cabeças pensantes, como o Eduardo fala, né, para trazer soluções. E eu acho interessante essa visão institucional que o Anderson tem, de agregar profissionais criativos, né, dinâmicos, porque a educação é um modelo dinâmico, ela não para, né? Então, assim, nós estávamos conversando há pouco tempo, agora há pouco, num treinamento, e aí as professoras assim, poxa, mas já vem mais planejamento, já vem mais material para a gente não tem tempo, e aí elas, nesse treinamento, elas vão percebendo, Eduardo, que dentro do planejamento delas vão ganhando tempo, porque ali está tudo pronto para elas, né? Mas elas precisam vencer o medo realmente da tecnologia, né? E esse trabalho eu venho desenvolvendo já há alguns anos, né? Não vou falar tantos anos, porque senão aí eu revelo a minha idade aqui total, né? Mas dentro desse caminhar, e eu estou também na Escola Gunnar Vingre, a qual tenho a honra também de ser coordenadora pedagógica, né, da educação infantil ao ensino médio. Então, eu lido ali com as professoras de vários segmentos e a gente percebe que, no final das contas, todos os professores estão vivendo o mesmo momento, que é um momento de ansiedade, assim, aquele medo também de... como que eu posso dizer? A falta de escutar, né? A gente tem que ter, nesse processo aí, a gente desenvolveu muito a escutatória, né, Eduardo? Então, assim, são vários elementos que realmente a gente precisa estar aí aprendendo, né? Mas vamos lá, Eduardo vai falar um pouquinho aí, né, da questão das aulas laborais, que realmente a gente, o Alexandre está falando aí, né? Realmente, agora nós estamos colocando a mão na massa, né? Na verdade, unindo teoria e prática, e fazendo com que realmente tudo isso venha ter significado, né? Mas, Eduardo, fala um pouquinho de você, né? Para que as pessoas aí estão curiosas. E aí nós temos muita coisa aí que nós planejamos para falar ainda hoje, e que depois isso tudo vai virar um treinamento um pouco mais aperfeiçoado, mas hoje nós preparamos aí um tempo especial, né? Exatamente. Hoje, até por causa do tempo, né? Porque se deixar, a gente passa... vira a noite e não termina o conteúdo, esse bate-papo aqui. Mas, resumidamente, eu mexo com a área de TI já desde 94, né, onde eu tive o primeiro contato, e de lá para cá eu vim evoluindo, né, até fazer a formação. E depois disso eu ocupei muitas cadeiras estratégicas, até mesmo em multinacional, né? E sempre, geralmente, ligado à educação. Eu tenho essa veia porque sou filho de professores, pai e mãe, minha esposa é professora, o meu hall de amigos são professores, e eu não poderia deixar de querer também ser um facilitador. E muitas vezes a gente entende que a tecnologia, né, é um negócio um pouco complexo a primeiros olhos. O meu objetivo, na verdade, meu trabalho é desmistificar tudo isso. Então, há 8 anos atrás, mais ou menos, eu dei uma guinada na carreira, eu comecei a trabalhar mais a linguagem humana, né, inteligência emocional, coaching, mais o comportamento humano devido a relações. Por quê? Porque eu identifiquei esse problema dentro das minhas próprias relações, dentro da área de TI.
Hoje muito fala-se em Agile Coach e tudo mais, mas isso já é outra área, já estou fugindo um pouquinho do tema. Mas voltando aqui, a cultura maker, por exemplo, hoje ela envolve muito robótica, linguagem de programação, que é mais inteligência artificial, e isso tudo pode trazer para dentro da escola. Como que eu vou fazer isso daí? Aí o educador, ele tem que se tornar não só um professor treinado, aquela vida acadêmica, né, de gabaritada. Eu tenho que tirar um diploma apenas e acabou. Não é mais assim. Vem mudando, é claro. O certificado é muito importante, mas você tem que aprender a vivenciar isso, né? Então, a gente traz um pouco esses conceitos da cultura maker, tem as metodologias ativas hoje, é mais do que importante. Quando eu faço abordagem de metodologia ativa, eu estou falando de várias coisas aqui. Por exemplo, sala de aula invertida, ensino híbrido, que é o online presencial, ou apenas online, né? Com outros recursos. Abre um leque, né? Abre um leque, gamificação, né? Então, tem muita coisa para ser falada, tem muito aprofundamento, né? Hoje é o profissional P, precisamos ser profissionais P. O que é isso? É uma pessoa que é curiosa, né? Generalista em várias áreas e também especialista em várias áreas. E isso acaba dificultando. Por quê? Porque eu já tenho uma rotina corrida, né? Eu já tenho as aulas, eu tenho que fazer um acompanhamento. E aí, nisso, a tecnologia pode até mesmo te ajudar. A princípio, eu sei que é um pouquinho complexo, mas depois fica muito simples. E espero que vocês entendam logo mais como é que vai ser esse simples. Então, eu estava lembrando aqui, Eduardo, num período que a gente chegou a colocar dentro de um carro vários computadores, né, e ir para um trabalho social, para você fazer a informática profissionalizante, né? E eu lembro que era assim, aqueles computadores gigantes, né, pesados, e aí tanto fio para cá, fio para lá, a gente tinha que ter vários adaptadores de tomada, enfim, né? E naquele período ali começou realmente o desenvolvimento dos laboratórios das escolas, as escolas inserirem, né, a inclusão digital. E essa inclusão digital ela passa por várias coisas, né, vários formatos de linguagem pedagógica, vamos dizer assim. O professor, ele ensinava naquele período como você entrar no computador, mexer no mouse, o que era uma câmera, o que era um teclado, enfim, era realmente aquela parte mais da máquina, né? O entendimento da máquina. Hoje, essa máquina ela tem vamos dizer assim, uma alma, né? Ela, além de você entender todo esse contexto de máquina, nós temos que começar também a ter uma visão em relação à questão de sentimento, desenvolvimento cognitivo, né? Nós falamos na questão aí do emocional. Cada pessoa tem um ritmo para aprender, certo? Então, nós vamos falando isso no decorrer, mas eu queria que você desenhasse aí um pouquinho, você trouxe aí papel, você trouxe caneta, para que a gente desenhe isso, né? Tipo assim, vamos mostrar aí como era a velha e a nova agora, como que essas duas situações estão casando, aperfeiçoando e ampliando, né? Como ela cresceu, né? Essa ferramenta pedagógica, ela ampliou tanto que muitas vezes a gente não sabe nem por onde correr, né? São tanta informação, você clica aqui, clica ali, clica aqui, clica ali, eu falo para os professores, nossa, tem hora eu fico tonto de tanto clique, né? E aí, até chegar nisso que nós estamos vivendo hoje, a história da informática passou por vários momentos, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí com a gente, né, desse trajeto todo, para a gente falar um pouquinho mais de outras situações aí, né? Ok. Vamos lá, então. A educação como um todo, né, ela começou lá atrás, né, com a agricultura familiar, depois teve a Revolução Industrial, que foi um processo mais linear, e depois teve mais uma outra era, até chegar à nossa era agora, que é a era complexa, né?
onde o conteúdo já é de fácil acesso. E durante essa transição dos anos 2000 até 2005, mais ou menos, né, ainda tinha um pouquinho de dificuldade. Mas com o fortalecimento de redes sociais, fortalecimento da internet, recursos pedagógicos, isso gerou uma maneira exponencial de informação. E como vamos trabalhar tudo isso? Está dando um pouquinho de eco. Isso. E como é que vai trabalhar tudo isso? Então, o conteúdo já virou commodity. E para você travar uma linha tradicional de ensino, né, seja dentro de sala de aula, eu não estou falando apenas da parte de informática em si, né, o amplo contexto, quando a gente fala de informática. É um pouquinho mais diferenciado, precisamos nos adaptar. Hoje, o que está em alta, na verdade, é profissional que tenha adaptabilidade, tenha flexibilidade, tenha vários conhecimentos. Né? Como que eu vou ter tudo isso? Meu dia é só 24 horas. Né? Alguns ficam enlouquecidos com isso. É natural. Estamos passando por um processo de mudança. E essa mudança não vai ter retorno. Então, ou se adapta pela alegria, ou vai se adaptar pela tristeza. Aí a opção é sua. Né? Até brinco. Mas, com relação ao aprendizado, a gente vai aprender através das nossas emoções. Quando a gente traz alguns recursos pedagógicos, tecnológicos, para o nosso dia a dia, aliás, quais dos seus alunos que não têm isso aqui? É uma pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo. Como é que você prende a atenção do aluno se muitas salas de aula, o aluno de 5 anos já tem um celular melhor do que o nosso, de professor? Você vê que virou um jogo, né? A gente falava na sala, lá na escola, até colava papelzinho. Não pode usar celular na aula. Agora é diferente, né? Agora a aula está no celular. É algo assim muito impactante, né? Essa mudança toda, né? E mudou tanto a ponto que hoje todo mundo quer ser um produtor de conteúdo, quer fazer um lançamento digital. E o professor que já detém um conhecimento, já tem uma carreira, ou está em início de carreira, para ele é mais fácil. E ainda assim ele trava. Por que ele trava? Porque ele tem um bloqueio chamado bloqueio... me fugiu o nome agora. Isso a gente entra dentro da aula de criatividade, mas tem um bloqueio educacional, do educador. Por quê? Porque ele não trabalhou o seu emocional, né? E isso está ligado lá atrás com algumas raízes, né? Com alguns não que recebemos, e aí foi cortando a criatividade. Tem a ver com a cultura digital, né, Eduardo? Tem tudo a ver com a cultura digital. Quando a gente fala de tecnologia, estamos falando de inovação. Só que antes que haja inovação, tem que haver uma criatividade. Então, por mais que a tecnologia está sendo... Opa, é para cá. Por mais que ela é exponencial, ela está crescendo, o ser humano ele precisa voltar a ser mais ser humano. E casa-se muito bem com a tecnologia, porque ela vai trabalhar para nós. Mas nós precisamos estar adaptados, temos que conhecer essa grande ferramenta tecnológica. Por quê? Porque existe um cenário gigantesco, e muitas vezes a gente não sabe, né, o que é melhor. Não sei, qual é o seu cenário? Precisamos saber, precisamos entender, na verdade, qual é o seu cenário. Então, durante este curso, essa chamada até mesmo, vai ser explicado muita coisa. Vai ser explicado como construir conteúdo, o design instrucional, né, que é o design educacional, tecnologias, ferramentas, recursos, isso, tem muita coisa. E é uma coisa que nós precisamos entender, quanto educadores, quanto facilitadores. Né? O modelo linear não funciona mais. Né? Precisamos trazer essa tecnologia, esse recurso, para que realmente gere engajamento, gere transformação. Nosso papel quanto educador é gerar transformação, levar, né, instigar o conhecimento.
Isso... Até o modelo de curso de treinamentos mudou muito, né, Eduardo? Porque são muitas informações. Então, assim, tem, igual você falou aí, a linguagem é modelar, né? Aquilo que eu quero, como eu quero, qual que é o público que eu vou atingir, né? Então, por exemplo, o Enem, o professor que está aí se preparando aí para o ensino médio, realmente, né? Vamos falar do Enem, ele tem um formato de aula diferente, é o jeito de falar com a gurizada diferente, né? É o formato visual das aulas são diferentes. Então, assim, o do infantil, a criança não pode, faz mal ela se envolver com a tecnologia. Não faz mal. Na verdade, o que faz mal é a forma com que é colocada, o exagero, a falta de um planejamento, de uma organização, de uma rotina, né? E aí, isso tudo no curso, é interessante a gente aprender esse passo a passo, porque você coloca a sequência didática de uma maneira tão gostosa que daqui não passa de mágica, você já está fazendo e aprendendo tranquilamente, falando já a linguagem dos TIs, como você aí fala, né? Então, é uma coisa assim, que realmente é interessante essa mudança, né, em relação até à capacitação do professor. Exato. A primeira mudança, na verdade, tem que partir, são as múltiplas inteligências que a gente até brinca, né? Inteligência intrapessoal, eu preciso me conhecer, eu preciso controlar, ter uma autogestão emocional, né? Interpessoal, que é a gestão de relacionamentos, né? Como é que eu vou lidar com uma sala de aula com vários alunos, cada um com uma personalidade, um comportamento diferente, uma característica única, né, individual. Aí tem a inteligência criativa, a intraconectada, né, que eu já trago a inteligência artificial para me ajudar. Hoje, para você ter ideia, é tão avançado que os robôs já começaram a ensinar os robôs. Né? E como é que a gente... Pode falar. Eu vou falar um negócio interessante, né? Eu estava conversando hoje com uma professora, Eduardo, e ela falando sobre a questão do desemprego. Eu falei, olha, a profissão que menos teve desemprego foi a de professor, gente. Eu posso estar mentindo aqui. Porque o professor se adaptou de uma maneira tão legal, tão interessante, que hoje ele consegue ter uma forma de ganho totalmente diferente também, né? Não só na questão do seu salário, do seu ganho mês a mês, mas da sua criatividade para N coisas, né? O professor é um dos seres mais criativos que tem, né? Por quê? Porque, às vezes, puxar antigamente, lá na minha época, por exemplo, chegava, não tinha giz, como é que ele ia dar aula, né? Nossa Senhora, era uma loucura. Mas ele conseguia passar o conhecimento, conseguia dominar a sala de aula e gerar aquilo lá. Só que mudou, e precisamos aceitar. Quanto antes admitimos, existe. Então, precisamos aceitar. E quando a gente aceita, essa sombra, esse lado do mal, maligno aí, que é a tecnologia, que todo mundo não gosta, você já traz para dentro de si. É verdade. E nenhum de nós está saindo por aqui. Nenhum de nós. Como é que você aprendeu a utilizar o WhatsApp, Facebook, Instagram, né? LinkedIn, que mais? Gmail, pesquisar no Google, até mesmo conteúdo, né? Muitos educadores buscam conteúdo lá para reformular suas aulas, para gerar um plus a mais. Se você aprendeu tudo isso, é possível você aprender também de uma forma mais utilizando metodologias, utilizando um passo a passo, uma mentoria mais direcionada, fica muito mais fácil, muito mais simples, né? Você gera valor para você, vai estar gerando valor para os seus alunos e vamos ter todos um futuro muito melhor, né? Cabe a nós tomarmos essa decisão. Exatamente. E, assim, as informações são tão rápidas que hoje fala-se muito da questão da inteligência emocional do professor, né? Na educação infantil, já vem sendo trabalhadas as habilidades socioemocionais, porque as crianças são gerações, né? A gente estava conversando sobre isso. Existe de 10 em 10 anos, eu creio que já deu um espaço um pouquinho já. Estamos na geração Z, é isso ou Y? Millennials.
Já passou, né? E cada geração ela vem com uma cultura diferenciada, uma formação diferenciada, né? E a Fernanda está falando, tem orgulho de ter feito pedagogia. Um beijo, Fernanda. A Fernanda realmente, ela vem dessa área de TI, o esposo dela é da área de TI, e assim, a gente se conhece há bons anos aí, ela se engajou nisso e hoje ela é coach, né? Então, ela trabalha com a inteligência emocional das pessoas, faz com que as pessoas realmente se encontrem, né? E isso é o que a tecnologia está fazendo hoje, né? Fazendo com que nós, professores, eu falo da minha geração que fez magistério, igual o doutor Silvio estava comentando, aquele caderninho, aquele planejamento que tinha que ser feito manualmente. Eu ainda peguei a máquina de escrever, que tinha que digitar o planejamento, né? E aí, o que acontece hoje? Tudo muito rápido. Então, realmente causa uma ansiedade e dá a impressão que está trabalhando muito, né, Eduardo? Então, tem uma fala assim, o professor está trabalhando, não está mais trabalhando 4 horas, 6 horas, não, ele está trabalhando 12, 14, porque tem que ter um planejamento realmente e essa organização. Mas, para isso, esse tempo todo que os professores falam, é porque está conhecendo a tecnologia. Então, a partir do momento que tiver um domínio, né, Eduardo, eu acredito que já vem, assim, o professor já começa a reduzir essa carga de trabalho e o trabalho dele já fica um pouco mais suave, né? Eu creio que é por aí o caminho, né? Vai facilitar bem mais. O que acontece? Hoje, temos muita informação que chega a gerar infoxicação. O que é isso? É uma quantidade imensa de informações, só que a gente não consegue fazer o processamento. Eu vou trazer para a TI agora. O processamento desses dados. Né? E como é que o computador, por exemplo, funciona? Tem a BIOS, né? O que é BIOS? É a entrada, tem o input de informação, ele faz o processamento, tem o output aqui, a saída da informação. Aí ele vai gerar um outro ciclo aqui. E a mesma coisa é o ser humano. O computador ele foi construído baseado no ser humano. Né? Se você olhar o processamento do computador, ele basicamente é o ser humano. Só que o computador conseguiu evoluir. Prova disso é que, quando o homem foi à Lua, o computador que era utilizado, né, naquela época que era de ponta e tudo mais, foi em 1960, 70 ali, né? 50. Já era top. Já era top. Só que aquele computador não é nenhum dos piores, não é de longe nenhum dos piores. Esse aqui, que é básico aqui, ele é 200, 300 vezes mais forte, mais potente. Então, é uma escala exponencial, não tem volta. Então, a gente precisa trazer essa tecnologia para que ela trabalhe para a gente. Senão, a gente enlouquece, principalmente dentro da sala de aula. Né? E que os alunos já traz tudo a tecnologia, né? A informação, já está digitalizado. Isso independe da idade. É claro que nunca vamos deixar de ser humano. Então, a gente tem que cuidar também como é que a gente vai fazer essa entrega do conteúdo. Qual é o valor? Temos que ter uma empatia. Acho que a palavra chama-se empatia. Né? A gente não faz pensando no rostinho de cada aluno. A gente faz. Realmente a gente faz, Viviane. Mas como é que eu vou fazer para uma sala, por exemplo, de 15, 20 alunos? Cada ser é um ser, é um universo diferente. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar um spoiler aqui, viu, Sara? Depois você pode puxar minha orelha. Uma coisa bacana que a gente pode fazer é trazer algo que a gente utiliza dentro do UX. O que é o UX? Experiência, né, de usabilidade do usuário. Que também isso vem também da TI, vem do marketing, vem de outras áreas também, da inteligência emocional. A gente usa, chama-se mapa da empatia. Esse mapa da empatia muitos não usam, tem medo, ou muitas vezes não sabem, né? De repente estou julgando aqui, falando besteira. Mas o mapa da empatia é um dos processos que precisamos utilizar. Precisamos conhecer melhor
quem é a pessoa lá do outro lado. Então, quando a gente vai construir, nós, professores, vamos construir, tem várias etapas, né? A gente pega aí o design instrucional, traz a metodologia ativa, traz outros ganchos, né? Mas como é que eu monto tudo isso? É muita informação. E eu vou procurar na internet, é de forma descentralizada. Né? Como é que eu vou ordenar tudo isso? De repente, eu estou entrando lá no final do conteúdo e não é. Eu preciso começar aqui, no início. Então, o objetivo, na verdade, é a gente criar um cenário onde um funil, né? Começa e vai apertando como uma sala. E já envolve muita coisa, né, na questão dos direitos autorais, que o professor precisa entender, né? E hoje existem os canais, os links que você pode ir lá olhar, se ele é aberto, se ele não é, se ele está disponível para você copiar, né? Então, são os direitos autorais e o crédito para quem elaborou. Então, isso tudo tem não é só aqueles trabalhos de faculdade que tem esse controle, hoje já tem um controle muito maior em relação a isso, né? E aí isso ajuda muito, porque essa questão dos formatos dos cursos que nós vimos fazendo aí, ele já está ultrapassado. Então, nós precisamos realmente entender essa informática educativa no modelo escolar, porque, assim, no formato que vinha se fazendo, ele dava um entendimento, assim, global de curso profissionalizante mesmo, né? E hoje o que a gente quer falar não é isso, né, Eduardo? Porque hoje o professor, ele quer entender como ele realmente vai usar essa ferramenta de uma maneira criativa, onde ele vai alcançar esse aluno, né, o desenvolvimento realmente intelectual desse aluno, porque cada aluno tem um tempo, tem um time, como diz, né? Eu tenho um jeito de aprender, eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo, e assim é na sala de aula. E hoje nós estamos tendo aula em tempo real, e eu acho engraçado que às vezes eu entro lá na sala, né, como coordenadora, eles, oi, coordenadora, eu estava com saudade de você. Sabia que eu estava com saudade até de levar suas broncas. E eles fazem ali do ambiente de sala de aula, né, como se fosse a sala presencial. E essa sala presencial, ela tem todo um modelo, né, para você entrar, você faz um combinado, tem as regras de convivência, a maneira que você escreve, se você escreve em caixa alta, quer dizer que você está gritando. Outro dia eu fiquei sabendo, né, dessa informação. Então, quer dizer, você já está ali dando uma dica, né, de como escrever corretamente. Então, assim, nós, como formadores, como professores, nós temos muito que aprender. Eu penso que desde a educação infantil até o ensino superior é algo que nós realmente precisamos melhorar. Mas não naquela informática que as velhas tecnologias traziam. O que a gente pode aproveitar? Né? Que a máquina chegou, ela ajuda, ela é importante, porém, ela não é a principal ferramenta, né, Eduardo? Como você falou, nós a dominamos, nós precisamos dominá-la a nosso favor, não é verdade? Exatamente. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque, caso contrário, logo, a gente acaba ficando até mesmo desempregado. Como assim? Parece meia loucura, né? O que está acontecendo? Hoje, tudo aquilo que é linear, ou que tem um intermediário, ele está sendo substituído por robôs. Quem constrói os robôs? Somos nós. Só que o robô ele já chegou a um ponto de ele ter uma inteligência que nós criamos para ele, nós treinamos ele, para que hoje ele já comece a ensinar robôs. Olha o nível que chegamos. Isso está gerando um desemprego em massa. Por quê? Porque as pessoas, não estou falando apenas da área acadêmica aqui, viu? Já abre uma aspas bem grande aqui, que em todas as áreas as pessoas estão sendo substituídas. Lembra lá atrás, quando a gente recebia a cobrança, era uma pessoa, hoje é só robô. Tem a partitura? Tem. E assim vai acontecer com os educadores também. Por quê? Porque hoje tem N tipos de metodologias de ensino que é basicamente robotizada. E o que a gente pode trazer? A gente tem que trazer para o lado humano. Então, nós, como educadores, a gente pode controlar essas máquinas
a ponto de deixar elas humanizadas e nós termos a interação, gerar o engajamento, gerar aqueles gatilhos de aprendizagem. E como é que a gente vai aprender isso? Simples. Qual é a melhor maneira da gente aprender? Fazendo, ensinando. E nada melhor do que um educador, né? Reaprender, às vezes ele tem que entrar dentro do que Rubens Alves fala muito, né? Eu preciso esquecer, me esvaziar e tudo mais. Sim, se for necessário, sim. Se esvazia, se encha de novo, se renove de energia, se renove de tecnologia, né? E vamos. E o legal de tudo isso é gostar da didática, né? A didática é a alma do negócio. Né? O principal problema que eu vejo é que muitos têm, desculpa, eu acho que esse horário pode, tem um T grandão, né? Muitos educadores têm um T bem grandão pelo que fazem, mas tem outros que estão ali, não sabem nem por que está ali. Né? Então, tem que saber de separar o joio do trigo. Né? Nós precisamos começar a separar. E quem é joio realmente vai ser o primeiro a ser descartado rapidinho. E é verdade, porque a preguiça tecnológica vai ter que ser vencida, né? Já não tem mais espaço. O novo já é um ambiente digitalizado, conectado. O que é o mundo complexo? Que é esse mundo que estamos vivenciando agora. Bom, ele vem de junto, plexo vem de tecido, ou seja, tecido junto. Então, estamos altamente conectados, né? Não apenas pela internet, mas como pessoas, como grupos. E nós, como educadores, precisamos se unir, sim, precisamos dividir conhecimento, aprender, trocar informações, gerar realmente uma transformação naquilo que a gente acredita, né? Acreditamos que podemos levar ainda, continuar fazendo um papel de um facilitador, de um educador? Se sim, faz sentido para você, então vamos aprofundar. A gente precisa renovar esses conhecimentos. Eu falo demais, se deixar agora. O Alexandre está falando aí que mete medo, né? Novidade mete medo, foi o que ele falou aqui, né? Então, é algo que realmente... Esse medo, né, a gente está tendo que controlar pela ansiedade, porque são muitas informações que o nosso cérebro tem que processar. Igual você falou, né? Nosso cérebro é um processador. E gradativamente nós temos que ir desenvolvendo. Hoje, você pega um tablet com uma caneta, a criança já trabalha o processo de alfabetização na tela, é algo maravilhoso. Então, assim, são etapas que realmente nos deixam um pouco com medo, ansiosos, e a gente, como educador, nós também passamos essa ansiedade para os nossos alunos. E aí, às vezes, dá uma preguiça, um mal-estar, mas isso tem que ser gradativamente sendo colocado de uma maneira prazerosa, porque isso está sendo preparado, eles estão sendo preparados para a vida, né? Exato. O Carlos colocou uma pergunta e uma ótima pergunta, Carlos. Obrigado por fazer essa pergunta e a gente poder tentar esclarecer um pouquinho mais. E quanto aos alunos com as suas limitações? Legal. Quais são essas limitações? Limitações de tecnologia, limitações físicas, limitações mentais. Qual é o tipo de limite? Quando a gente vai construir um conteúdo, seja híbrido, seja trazendo um pouco mais a tecnologia, isso cai dentro do design instrucional, tá? Isso daí é a parte pedagógica, é o próprio professor como conteudista, mas ele precisa entender de design instrucional, isso vai estar no nosso curso também. O que mais que ele perguntou? Na verdade, nós temos... Isso, mais velhos e portadores de necessidades especiais. Realmente, em 2006, se eu não me engano, 2007, 2006, nessa época que você estava falando desses cursos que a gente fez, eu tive um projeto chamado Projeto Ser, que era o servidor realizado, essas pessoas mais antigas, né, que estavam fora do mercado, então a gente fez uma inclusão digital para eles, e os necessidades especiais, que era o Projeto Ver, que também estava ligado às pessoas com baixa visão, né?
ou até mesmo que a gente pode falar uma deficiência visual, né? Então, existe a tecnologia, ela pode nos ajudar. Então, temos que voltar lá atrás, mapa da empatia. Quem são? Quais são as dores? Quais são as dificuldades dele? E aí a gente pode trazer um processo, uma ferramenta altamente poderosa, eu amo ela, aliás, também sou facilitador dela, de Design Thinking. O que é o Design Thinking? Você vai começa com uma ideação de um projeto, e você vai evoluindo as fases, e depois prototipa, e coloca para a pessoa testar. Você vai testar, a pessoa vai te dar o feedback, é onde a gente volta o ciclo da melhoria contínua. Isso acaba? Nunca. Nunca acaba. Quando a gente Eduardo, tem as tecnologias adaptadas, né? Hoje, as tecnologias adaptadas com várias formas, para quem tem deficiência visual, né? Quem tem a deficiência física. Na escola, eu tenho algumas crianças que têm laudo, tudo com bastante dificuldade em algumas questões, porém, elas adaptaram muito bem, tá? E tem outras que eu vou ter que adaptar algo para elas, porque elas não conseguiram realmente esse enfrentamento com a tecnologia, tá? É o tempo que fica em frente à tela, não perde a concentração, perde o foco. Então, isso tudo são metodologias adaptadas, né? Que uma pessoa que tem uma experiência como você, né, Eduardo, na parte de adaptação tecnológica, de recursos aí, é um curso específico esse, né, Eduardo? É uma coisa, assim, muito detalhada. Vou falar de algo, experiência minha que eu vivenciei na prática, tá? E foi comigo, com a minha vida mesmo. Em outubro do ano passado, Carlos, Viviane, né, todos que estão aqui nos assistindo, em outubro do ano passado, eu sofri um acidente de carro. E esse acidente foi altamente grave, na verdade, né, que eu tinha pós-graduação na Unic, eu tive que cancelar, né, eu era um dos professores, também era um dos professores da Fundação Bradesco, né, pegando a parte dos adolescentes. Era um tema que eu amo falar, empreendedorismo, né, empreendedorismo digital, que era a abordagem ali. Muito bom esse tema também, né? Exato. E olha só, o que me aconteceu? Eu fiquei completamente, eu quebrei os 2 braços, nossa, detalhes aqui vocês vão chorar. O objetivo não é restaurou, né? Deus te restaurou, né? Exato. Eu quero falar para vocês o seguinte, o que eu vivenciei. Aquilo me gerou uma dor muito grande, não é só dor física, não. É uma dor emocional. Por quê? Porque eu tive que parar o que eu fazia e que eu tenho um grandão de fazer. É trabalhar, é discutir, é resolver problemas. Eu amo isso. Eu até brinco, eu sou especialista em resolver problemas. Tudo que eu vejo, eu vou resolver de alguma forma problemas, eu vou estudar sobre. Tá? E eu me vi parado, com os 2 braços e tudo mais. O que eu fiz? Eu vou escrever um livro. Eu nunca fiz isso. Na minha vida, eu criei um e-book, até mandei para você, né? Eu estou lendo. Chamou e virou o Lobby. E nesse e-book a história fala dos relacionamentos, que a gente perde oportunidades de mercado e tudo mais devido a relacionamentos. Como eu fiz isso? Eu estava com os 2 braços quebrados, né? Inclusive eu acabei ficando PNE, para quem não sabe, olha aí. Então, cara, a tecnologia pode facilitar. Como é que eu escrevi? Utilizando os recursos da tecnologia, comando por voz. Então, eu dei o comando de voz para o computador, ele começou a escrever tudo para mim. Então, eu escrevi um livro conversando com um computador. Aquilo ali eu digitalizei e comecei a vender. Ganhei dinheiro assim. Né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, de lá para cá, eu comecei a estudar mais ainda no digital. Né? Infoprodutos, né? Infoserviços, infoeducação, né? Eu comecei a me aprofundar mais. Por quê? Porque foi uma dor que eu vivenciei. E foi preciso eu superar. E para que eu pudesse superar, eu precisei, sim, passar por um reprocesso, trabalhar primeiro meu mindset, meu emocional,
né? Lembra que eu estava falando das múltiplas inteligências? Então, começou por mim. Eu tive a boa vontade, eu fiz. Se você não quiser, não adianta. Mas isso é um processo, né? Quanto tempo você está nessa caminhada, né? Quanto tempo você ainda tem para estudar? Quanta coisa ainda nós temos que aprender, né? Olha, eu vi uma reportagem, eu acho que é a semana, uma senhora de 80 e poucos anos, ou quase 90, ela formou fazendo EAD. EAD. Que legal. Cara, meu Deus. Então, o primeiro tem que querer. Né? Primeiro a pessoa tem que querer. Se ela não quer, como é que eu vou trazer essa pessoa? Então, eu vou ter que trabalhar o lado emocional, vou ter que trazer uma recompensa, que aí eu já estou falando de gamificação dentro da sala de aula. Gamificação, tem que ser lúdico, né? Gamificação dentro da sala de aula, eu não estou falando de trazer um PlayStation, por exemplo. Não é isso. É trazer elementos de jogos. A gamificação pode ser digital ou analógica. Aliás, de repente, a gente pode até verificar para construir, né, jogos. Você construir o seu jogo, digital ou analógico. Existe um canvas, né, que a gente começa a construir. Nossa, Você falando disso, eu estou lembrando dos nossos alunos na escola, Eduardo. O ano passado, nós fizemos uma feira de ciência, e a turma, se não me falha a memória, foi do 8º ano. Eles construíram alguns jogos, alguns brincadeiras, alguns games, realmente, ensinando a questão do meio ambiente. Mas foi fantástico, assim, sabe? Quando eles mostraram para a professora veio trazer para mim o que eu achava da ideia, eu falei, fantástico. E o resultado, os pais iam, interagiam, o irmão pequenininho que chegava, interagia, sabe? Foi muito boa essa experiência. E quem que ensinou? Partiu de quem? Da gurizada, né? E eles foram fantásticos. E juntou a didática com o professor, e o professor fez um trabalho belíssimo na Feira de Ciência, né? Mas teve que enfrentar essa né? Teve que ter curiosidade primeiro. Tem que ter curiosidade, tem que ter a ousadia, a liberdade, se livra daquelas amarras, né? Tem muitas amarras que a gente constrói. A maioria dos problemas, 90% dos problemas, 80% dos problemas não existem. Está somente aqui. Então, quando a gente se livra disso, tira esse bloqueio emocional, falando, a gente consegue agir. E tem poder quem age, né? Paulo Vieira, né, fala muito, até o livro, tem poder quem age. Cara, é sensacional. Não adianta você ficar fanatico, se fazer de vítima, não vai resolver. Não vai resolver. Então, a gente tem que trazer os recursos, assim como eu consegui trazer isso, consegui modificar, e continuo super bem, feliz, eu dou risada, brinco. Né? Eu não consigo cumprimentar, eu cumprimentava. Mas me adaptar, né? Trazer isso daqui. O Alexandre Alves está perguntando agora, os cursos EAD são novos caminhos do aprendizado e do conhecimento? Também são, Alexandre, também são. Hoje, se você perceber, todo mundo quer te vender alguma coisa, né? Um treinamento de inteligência emocional, um negócio para você trabalhar na bolsa, né, trader, não sei o quê. E aí eles criam um conteúdo, muitas vezes um conteúdo muito falho, até tem conhecimento, mas eles não têm a estrutura, né, que a gente facilita isso para colocar o seu curso, o seu conhecimento de uma forma que vai gerar engajamento. Porque uma vez que você coloca, está no virtual, está no digital, é exponencial. Então, seja positivo ou negativo. Então, se a gente vai dar a cara a tapa, a gente, claro, vai aprender no caminho. Mas como é que se a gente pode aprender com quem já passou por isso, melhor, não é? É muito mais fácil. Rubem Alves fala que o conhecimento é igual passarinho, né? A gente tem que dar asa para ele. Você não pode limitar, né? E então, assim, o conhecimento ele é infinito, ele é amplo, né? Eu tenho um outro amigo que já fala que a faculdade da vida, ela não para, e você paga o tempo inteiro com as experiências, realmente.
Então, são conhecimento, quando se trata de conhecimento, é para a vida toda, né? Não tem a idade. E a tecnologia educacional, da mesma forma, a gente estava falando do idoso, né? O idoso, quando surgiu o WhatsApp, que eles falam o zap da vida aí, foi fantástico. Como eles evoluíram, muitos, inclusive, até aprenderam a ler, eram analfabetos, aprenderam a ler por conta do uso da tecnologia, né? Então, meu avô tem 89 anos e ele usa o WhatsApp, ele adora fazer videochamada, né? 89 anos. Então, ele aprendeu, ele se permitiu, ele quis, né? O educador também, nossa, tá aí. Se eu posso melhorar, né? Lembrando que é o seu nome, não é o da escola, você como educador é o seu nome. Então, por que você não evolui? Vamos para o próximo nível. Você gosta, né? Você realmente quer continuar, aprofundar, né? Existe conhecimento, não para. Todos temos algo a aprender e todos temos algo a ensinar. É simples assim. Você, como educadora, eu garanto que você aprendeu muito com aqueles bebezinhos, com as criancinhas. Sim ou não? Sim, aprendo até hoje. Eu tenho uma sobrinha de 9 meses, ela fica encantada. E ela percebe o ritmo, ela bate o pezinho, igual ela coloca a música ali no celular, ela bate o pezinho, né, de acordo com o ritmo da música. Então, quer dizer, você está ali ligada nela, na brincadeira, se divertindo, mas você, como educador, você está tendo um olhar pedagógico. Como é que aquele neném está entendendo aquela tecnologia? É fantástico, né? Então, realmente... Uma coisa bem legal. Por exemplo, o educador que vai nos ver é porque ele tem uma conta no Facebook, né? E ele vai ver a gente falando sobre educação, informática na educação, os recursos, né? Inclusive tem a parte de segurança, né? Que a gente poderia ter entrado, mas eu acredito que não vai dar tempo. A gente está 1 hora de live. Falei para você que é bem rápido. Deixar 2 professores conversando, vai embora. Ó. Cadê o Anderson? Aos 80, Alexandre Garcia, aos 80 está inserido nas redes sociais com milhões de seguidores. Alexandre Garcia. Exato. E quer um cara formador de opinião igual o Alexandre Garcia? Deixa de ser um educador? Não, ele está utilizando a tecnologia a favor dele. Então, nós, como educadores, podemos sim trazer a tecnologia. Né? Agora, o conhecimento, ele traz segurança, né, Eduardo? Então, ele traz segurança, ele traz comodidade. Então, quanto mais conhecimento, mais você realmente consegue ampliar os horizontes, né? Não ter fronteiras, como diz, né? O conhecimento não tem fronteiras, essa é a verdade, né? Exatamente. Quer fazer um teste? Pega um papel, uma folha. Que fala bastante, chegando no pedaço. Eu fiquei me amarrando aqui para querer falar, mas eu deixei para... Achamos o Eduardo aí, deixei tudo para o Eduardo aí, tá? É verdade. Se deixar, eu falo muito. Pessoal, isso é fantástico. Na verdade, eu imagino assim, que quem trabalha em inovação, quem trabalha em estratégia, planejamento, sabe que o brasileiro em si, o Brasil, e nesse formato que nós estamos vivendo, só inova quando tem necessidade. Então, eu vejo assim, que a educação em si, nós estávamos, vamos dizer assim, esperando, ia acontecer, em algum momento ia acontecer essa formação 4.0, a educação 4.0, o professor se preparar o cenário da tecnologia, algum momento isso ia aparecer. Verdade. É triste porque nós estamos em um cenário muito sensível do Covid, sabemos aí que foram muitas pessoas próximas até de nós, a gente sabe disso, e a educação ela teve que sobreviver. E o que eu pontuo um pouco, assim, que é interessante, que a educação privada em si, eu pontuo muito forte isso, que a educação privada em si, ela teve que sobreviver. Ela teve que sobreviver. A Zeila Freitas está fazendo uma pergunta aí, professor Eduardo. Professora Sam, professor Eduardo, quiser responder agora, eu dou uma pausa aqui e eu entro novamente. Tá. Sem dúvida, a pandemia levou muitos educadores a se capacitar às pressas. O maior desafio seria a família não ter tempo, recursos.
para acompanhar essa aula online. Porque os estudantes têm facilidade, mas os familiares não. Como podemos ajudar essa família? Aí que está um grande detalhe, pegando já essa oportunidade. O que passou? A família ela passou a responsabilidade total para a escola. A escola é um pequeno, é modo de falar até, né? Ela tem o seu fator dentro da área educação. A educação é um universo muito amplo. E a gente foi empurrando para a escola, ela foi enchendo. Só que os pais passaram essa responsabilidade muito para a escola. E, na verdade, isso gera uma desconexão com a própria família. Hoje, durante a pandemia, vimos vários casos de casais tendo problema de relacionamento, pais com os filhos, né? Por quê? Porque os pais não sabiam nem exatamente o que os filhos faziam. E agora foi um momento de aproximação, de união e até mesmo de divergência de opiniões. E até mesmo, Eduardo, eu faço aqui uma ressalva importante de valorização do professor, né? Porque hoje a família, ela entende que esse entregar de conteúdos programáticos, que tem todo um programa, né? A educação infantil, ela tem um programa anual para entregar para essa criança. O Fundamental 1, o Fundamental 2, o médio, o ensino superior, nós temos um programa curricular, né? Que onde esse programa curricular eu tenho conteúdos e conhecimentos para entregar, e tem prazos. Então, por isso nós temos o calendário escolar, né, que nós trabalhamos sempre no final do ano para o próximo ano seguinte. E isso tudo aí, o que acontece? Alguns fatores, os professores paravam de falar de conteúdo para educar, né? Então, educar é família. Ensinar são os professores. E hoje a família, ela está aprendendo o seu papel dentro da educação. Então, hoje, nós temos cursos também, Eduardo, para a família. Como eu vou integrar a família no processo da educação? Então, eu falo de vários fatores. Por exemplo, na escola presencial, nós temos as palestras. Agora, de que forma? Online. Vamos ver a carinha dos papais, vamos tirar as dúvidas, né? Vamos conversar sobre isso também. É um curso que nós estamos pensando já a curto prazo aí para começar, porque não é só a questão a família, ela está perdida um pouco na questão do educar. E aí a questão não é só o educar, eu tenho que passar conteúdo. Então, isso tem que ser combinado, conversado, articulado com a escola. É um trabalho de parceria permanente. Exato. Eu vou falar de uma... Pode falar, Eduardo. Tá, eu vou falar de uma experiência muito, né? que eu estou vivenciando novo, tá? É uma experiência que eu estou vivenciando novamente, assim como eu falei do uso da tecnologia, né, para eu continuar. A minha esposa, ela é psicóloga, pedagoga e também professora do ensino fundamental 1, né? Então, o que aconteceu? O colégio lá é um colégio privado, é um colégio de freiras aqui de Cuiabá, e nessa virada de chave, apesar de eles terem uma disciplina chamada inteligência emocional, né, e trabalhar muito forte até mesmo isso, o que aconteceu? Até os professores, os pais, né, toda a estrutura deu aquela vibrada. Nessa vibração, né, algumas coisas se encaixaram e a própria escola, os próprios professores, eles tentaram buscar esses pais. E esses pais também, por consequência, também começaram a buscar mais a escola. E aí começou esse alinhamento, essa prototipação, né, para gerar esse engajamento do aluno, para não haver perda. Você deve ter passado por isso também, Sandra, lá na escola do Narvini. E eu, pelo menos é a minha maneira de pensar, tá? Deixar bem claro isso daí. Esse papel cabe não só para o coordenador, para o diretor e para o professor. Cabe aos pais também buscar esse apoio da escola. Eu não tenho recurso. O que é esse recurso? É um notebook com uma internet banda larga? Tá. Você tem um celular? Aí a importância nossa também de fazer materiais, né?
fazer essa entrega com responsabilidade, não é empurrar, não é dentro da sala de aula. Muitos professores são expositivos. Chega lá, joga um negocinho lá, vira as costas e tchau. Não é, você não gerou nem empatia, nem aprendizado, nem nada. Você não despertou nada, a não ser raiva no seu aluno. Né? Eu vou pegar um gancho nessa parte aí, Eduardo, e falar um pouquinho da nossa parte aqui da Brilhar, e nós já estamos aí já 1h05, mas como podemos ajudar a família, né? E a Brilhar, ela tem nossos cursos de nível superior, e quando chegou esse cenário da pandemia, nós fomos se adaptando e fomos se reinventando até chegar a um modelo a qual nós estamos aí há 5 meses trabalhando e com cada vez com mais qualidade. Mas a Brilhar também ela se preocupou em flexibilidade para atender necessidade. Temos alunos que tinham uma necessidade de tecnologia, tinham dificuldade com a tecnologia, e esse cenário também da pandemia, que ele teve que estudar em casa, chegaram alunos, investiram em computadores, em tecnologia, tive que ensinar, facilitar, colocar uma equipe para atender eles, para dar todo o suporte de atendimento para esse aluno. Eu tenho nós temos o curso de teologia, então, assim, temos pastores que estudam conosco, que tinham uma dificuldade muito grande com a tecnologia. E hoje ele tem uma habilidade muito rápida. Então, eu falo que é como um exercício. Você está exercitando ali, você está adaptando, você está vendo e você vai transformando. Então, o pai também nessa parte, levando a educação infantil, ele vai começando se reinventando, entrando nesse cenário. E o profissional que somos nós, a área da educação, nós temos que se adaptar à nova linha, à nova formato de ensinar. E o detalhe, trazer próximo. Eu tenho que colocar meu aluno que ele está próximo de mim, mesmo que está numa educação digital, mesmo que eu estou aqui, como eu estou nessa palestra, nesse bate-papo, mas o que eu faço para fazer o que o meu aluno assiste? Eu estou vendo escolas, no formato nas escolas estaduais, em escolas municipais, utilizando rede social, mas ele tem que utilizar, o professor tem que estar ali preparado em cativar, trazer o aluno próximo dele. Então, isso é importante, que são ferramentas. E aí, na tecnologia digital, na educação digital, nessa preparação ao professor, e aí eu vou dizer assim, a professora Sandra sabe, tem um tempo na educação, tem muitos profissionais da educação que eles não querem, e a hora que o Eduardo é coach, ele sabe disso, é a hora de quebrar os paradigmas. É verdade. Então, assim, o professor que está nos ouvindo aí, o profissional da educação que está nos ouvindo, aos futuros professores, pedagogos, ou em qualquer outra área, ele tem que trazer. E eu me lembro de uma professora minha que, inclusive, ela deu aula também para nós aqui, a professora Nídia Guerra. E eu me lembro de um momento que eu estava na minha faculdade e ela fez uma pergunta muito clara, que isso marcou para mim. Ela falou assim: Anderson, você quer ser administrador ou você quer ser o administrador? Aquilo parou para mim e eu entendi o que ela queria que eu fosse. E hoje eu me dedico em ser o administrador e construir agora, no formato que eu estou, outros profissionais da educação. Brilhando vidas. Brilhando vidas. Vamos dar o término aí. Então, se deixar, eu converso bastante. Achei um parceiro de conversa. Eu achei um parceiro de conversa, professor Eduardo, professora Sandra. Então, se deixar, não vamos fazer vigília aqui. Mas a todos que estão... Só um depoimento que eu escutei ontem de uma mãe. Ela falou assim: professora, vai continuar, né? Essa questão aí da aula online vai continuar, né? Falei, vai, porque ainda está muito inseguro e o cenário não dá para a gente arriscar ainda. Tá tranquilo. Eu tirei um notebook meu quebrado, tava com o vidro quebrado, tava dentro do cesto de roupa. Já mandei arrumar e eu já tô aprendendo a mexer aí para ajudar minha filha. Isso, a filha dela tem 7 aninhos, tá no primeiro ano lá. E aí ela falou assim: não,
eu estou aprendendo, eu vou aprender. Se a senhora me ensinar aqui também, eu vou aprender. Então, vocês percebam que a tecnologia, a informática educativa, ela vem também modelar um pouquinho as famílias, no sentido do pai, a mãe, né? Do avô que está ensinando, ter um olhar de interesse, de ensinar, de estar ali junto. Teve pais que na escola que falaram para a professora de matemática que estavam aprendendo a matemática tudo de novo, porque eles já tinham esquecido. E alguns conteúdos eles adoraram, entendeu? A participar daquela aula, porque eles lembraram de muita coisa. Professora de matemática, que todo mundo tem medo da matemática, né? A professora falou assim, olha, eu me surpreendi, né? Então, assim, realmente foi muito... os depoimentos que eu estou tendo agora, no início, foi bem pancadão. Eu levei, sabe, bronca. Essa aula online vai ser... ninguém vai estudar, eu estou pagando escola, que não sei o quê. Agora, não. Agora, eles já estão, assim, tendo uma outra fala. Então, eu quero dizer para vocês que essa questão da família, a família já está começando a entender essa importância de caminhar junto com a escola, né? E a gente vivenciar um momento diferenciado, ressignificar esse processo de aprendizagem das crianças, dos jovens, adolescentes, né? E nessa parte, professora Sandra, primeiramente eu quero ao pastor Carlos Prado aí, que o Carlos que perguntou para você, Eduardo, pastor Carlos Prado é pastor de Rondonópolis, da Batista Nacional, é um pai para nós, é um grande amigo também, temos um grande carinho para ele, muito obrigado por estar participando, pastor Carlos Prado, uma grande pessoa também na área de ensino aí, uma oportunidade de colocarmos junto ele participando aqui conosco também. O que a Sandra está falando, eu pego também um ponto assim, que é muito importante para nós estar fazendo um término, que isso trouxe também próximo o pai perto do filho, isso. A mãe perto do filho. Na área da nossa educação do ensino superior, que eu achei interessante também, que colocou o filho perto do pai, porque o pai estuda conosco, a mãe estuda conosco. E aí a mãe e o pai têm necessidade de tecnologia, e eles não têm facilidade com a tecnologia. Aí ele vai buscar socorro no filho dele. E aí ele começou a se adaptar, e hoje, o pai ou a mãe, quando o filho está ensinando, ele não tem aquele aceito. Então, eu preciso me desenvolver. Verdade. Porque o filho não pode saber mais do que o pai ou a mãe. Esse era o maior paradigma da educação, era isso aí. Então, né? Assim, isso foi bom também. Porque hoje nós temos aquele pai, aquele senhor que fazia uma faculdade, ou aquela senhora que está fazendo a faculdade e que tinha dificuldade com a tecnologia. Hoje eu acho maravilhoso quando eu vejo a nossa sala sendo aberta, aquela pessoa que tinha dificuldade, que me ligava, mandava WhatsApp, hoje ele abre sozinho, com uma facilidade tranquila, e hoje ele já conversa até na nossa sala virtual, ele apresenta. Então, eu vejo assim, nós precisamos cada vez melhorar mais, sim. Precisamos desenvolver mais. Os profissionais de educação, os professores, eles têm que se reinventar, eles têm que buscar conhecimento. Só podemos construir uma carreira de excelência, só podemos ser profissionais de excelência se nós buscarmos formações. E o detalhe, essa formação, ela não é para um simples certificado. Não, ela tem que me agregar conhecimento aonde que eu vou me tornar um profissional de excelência, e quando alguém lembrar de uma área específica, eu vou lembrar do Eduardo, eu vou lembrar da Sandra, eu vou lembrar do Anderson, eu vou lembrar da Maria. Então, é hora de nós se desenvolver, buscar conhecimento, como o Eduardo sabe, o mercado é competitivo. E esse mercado competitivo não é mais somente por certificações, por titulações, é porque você sabe, é porque você tem de conhecimento, é o que você é bom em excelência como profissional. Pessoal, nós já estamos aí há 15 minutos passando. Eu quero agradecer a todos que participaram desse bate-papo. Quero agradecer ao professor Eduardo Tax, professora Sandra Turek. Eu já falo a Sandra e agradecer nesse momento também, nós estamos numa live,
Quem me apresentou a professora Sandra Turek foi a Escola Gunaving, a qual nós temos um grande respeito, uma grande admiração. A professora Lucilene está ali trabalhando, a Gunaving faz parte da Igreja Assembleia de Deus, está me dando grande tempo. Elas duas têm segurado muito firme, muito forte, junto com todos os professores lá, a trazer uma educação de excelência. Então, foi pela Escola Gunaving, foi pela professora Lucilene, que conhecemos a professora Sandra Turek, que hoje eu divido um pouquinho ela com a Gunaving aqui. E agora a professora Sandra nos apresentou o professor Eduardo Tax, que eu também vamos estar dividindo um pouquinho aqui, e eu falo para todos que fazem parte da Brilhar, aproveite a educação, o ensino, a formação, a experiência dos professores. Sabe? Estamos aí há 2 anos. Vemos uma outra linguagem dentro da educação. A nossa linguagem é trazer formação, uma formação de excelência. Estamos sempre nos reinventando, nos remodelando. Eu falo que a Brilhar é o meu grande laboratório incubado de inovação dentro da educação. Eu falo ressignificar, Anderson, porque é dar um significado novo, diferente, mais apaixonado, sabe? Aquela pegada mesmo de eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou para cima, eu vou aprender, né? E eu vou fazer a diferença onde eu estiver. Então, a estrela vai brilhar, né? Brilhando vidas aí na Brilhar. E a todos que estão participando aí, a professora Sandra Turek é responsável nossa aí dos nossos cursos de formação de profissionais da educação. Ela, juntamente com o professor Eduardo Tax, estão desenvolvendo um curso nessa linha de formação educacional 4.0 para os profissionais da educação. Então, assim, a Brilhar está trazendo muita novidade e estamos com os nossos cursos de graduação. Eu convido a entrar no nosso site aí, da Brilhar Formação Educacional. Vamos estar colocando aqui para vocês aí. Estamos com muitos cursos. Então, curso, pedagogia, somos polos credenciados da Faculdade Facetem. Estamos com um vestibular aberto aí de pedagogia, de administração, teologia, história, filosofia. Então, tudo isso juntamente com aquilo que nós queremos desenvolver. Estamos aqui em Várzea Grande e temos o intuito de ser uma excelência na área de educação para todos, aqueles que querem fazer um curso de nível superior, aqueles que querem fazer uma pós-graduação, aqueles que precisam terminar o seu 2º grau. A Brilhar está aqui. Estamos de porta aberta digitais para atender a todos. Temos uma equipe especializada, temos um site que está totalmente preparado, muito próximo. Hoje, o nosso atendimento, ele desenvolve nesse formato digital, mostrando como que é a Brilhar, como só a nossa estrutura. Então, eu convido a vocês a estar participando. Igual o nosso parte comercial, ele fala assim, o senhor fecha rápido. Que Deus abençoe a todos. Quando eu vejo que eu falo muito, que Deus abençoe a todos. Quero sempre trazer palavra de esperança. Temos visto aí que está trazendo muita mensagem de destruição agora, depois que transtornou a mente e o sentimento de todos, eles querem trazer mensagem de esperança. Nós não. Desde o início, eu quero sempre trazer mensagem de esperança. Deus venha abençoar aqueles que estão ouvindo, a confortar o coração se você perdeu um ente querido nesse cenário. Tivemos perca de alunos também, foi muito triste para nós. Pessoas muito próximas nosso, pastores que marcou a minha vida e, inclusive, foi muito forte, mas eu falo assim, temos que nos reinventar. Você faz parte de uma história, o teu sonho constrói o teu sonho, então você precisa sonhar. Verdade. Então, assim, a Brilhar é um sonho do Anderson, que hoje constrói sonhos, e eu luto para construir sonhos, e ficamos sempre de mão erguida para vencer as batalhas, e eu tenho sempre pessoas me ajudando a ficar com os braços erguidos
para aqueles que estão no campo de batalha, que são os nossos professores, a vencer. Sempre valorizei o profissional da educação, o professor, e sempre valorizei a equipe, onde muitas vezes estamos aí há 20 anos dentro da educação. Em alguns cenários não tive essa valorização, mas quando eu tive um objetivo, que eu vou ter meu instituto, meu local de ensino, eu quero valorizar os meus profissionais de educação, sempre valorizei desde o primeiro que trabalhou comigo, e sempre fui grato desde o primeiro que trabalhou juntamente comigo, e eu sempre valorizei os professores. Eu tenho uma coisa que eu falo, que aquele que comeu sardinha comigo vai comer caviar comigo. Com certeza. Então, assim, que Deus abençoe a professora Sandra, professor Eduardo, a todos que ouviram conosco, e venha conhecer a Brilhar, o nosso site. Eu deixo uma palavra rápida aí para a professora Sandra, para o professor Eduardo, e a nossa equipe aí, o Paulo Henrique, que é do nossa tecnologia aqui, que tem dando todo esse trabalho aí. Quero agradecer ao Paulo também, que tem lutado conosco, trazendo inovações. O nosso site está aí totalmente desenvolvido por causa do Paulo Henrique, a nossa página também, a nossa equipe, a Silvana, no nosso acadêmico, o Gabriel, no nosso setor comercial aí, a Evelyn, que tem segurado o meu administrativo financeiro aí também. Eu quero agradecer a todos. A minha esposa, que tem acreditado sempre em mim, lutado juntamente comigo. Eu quero agradecer a todos que acreditam, que estão junto comigo, aos nossos alunos que estão participando também. Obrigado a todos mesmo, em acreditar na Brilhar Formação Educacional. Nós só existimos porque alunos acreditam em nós, a nossa equipe acredita em nós, os professores acreditam em nós e a nossa família acredita em nós. Eduardo, sua família acredita em você? Tamo junto, fechando essa live maravilhosa. Tá. Quero agradecer muito que você topou esse bate-papo muito legal. E só tenho a falar e agradecer, porque você tem muito para ajudar aqui a gente e contribuir com muito conhecimento, né? O objetivo, na verdade, é sempre somar e multiplicar. Quando você tiver alguma parceria que é para te diminuir ou para dividir, né? Só repense. É isso que eu falo para vocês, educadores, né? Aqui é uma família que pensa em crescer, em somar e multiplicar, junto com vocês que estão nos assistindo. Pegando o gancho um pouquinho anterior do professor Anderson, ele falou muito da esperança, a Sandra falou da família. Aí eu vou voltar lá no início da nossa conversa, onde eu falei que, apesar da tecnologia ser exponencial, o humano precisa voltar a ser humano. Qual é a origem do humano? Amar. Amar o próximo, amar aquilo que você faz, amar aquilo que você tem de valor, que é a sua vida, que é a sua família, que é o seu trabalho, são as pessoas que estão conectadas com você de alguma forma, e aqui estamos, apesar de ser tecnológico, todos estamos conectados. Um grande beijo a todos, muito obrigado pelo suporte, pela parceria, pelo convite, e pode contar comigo, vamos que vamos. Vamos escalar o negócio. Vamos que vamos. Vamos falar igual agora, como o Gabriel fala. Deus abençoe, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Pessoal, até mais.